Olá, boa tarde. O TVU Jornal já está no ar com as principais notícias do dia de Votuporanga e região. E é sexta-feira, a semana acabou e o mês também. Hoje é dia 31 de agosto e vai começar o mês mais bonito do ano, viu, Luciano? Boa tarde para você que está ligadinho aqui no TVU Jornal, seja muito bem-vindo. E hoje a gente fala sobre a mais nova parceria da Unifev. O convênio assinado hoje de manhã foi com a Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ontem à tarde foi o enterro das ossadas de Dimas Casimiro, votuporanguense que estava desaparecido há 47 anos e foi morto pela ditadura. E nesta sexta-feira se encerram muitas campanhas como as de vacinação antirrábica e de sarampo e poliomielite. E é o prazo final também para contribuintes negociarem as dívidas com a prefeitura e obterem descontos de até 100% nos juros. E no quadro Mais Verde, a dica de hoje é sobre o cultivo de plantas desérticas. E o Palmeiras, hein? Conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Josiano Garofolo, feliz da vida, comenta. É sexta-feira, 31 de agosto e o TVU Jornal já está no ar. E a gente começa o TVU Jornal de hoje falando sobre a região, né? Mais precisamente Valentim Gentil. Um jovem sofreu queimaduras graves pelo corpo porque a companheira dele jogou água fervente depois de uma discussão do casal. A vítima foi atendida no posto de saúde de Valentim Gentil e o caso também foi registrado pela polícia. E o setor policial na cidade vizinha está bem movimentado, viu, Luciano? Olha só, também na quarta-feira um homem foi baleado na cabeça na zona rural da cidade. A suspeita é que o autor do disparo seja um ex-policial militar. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa aqui de Votuporanga e o caso também está sendo investigado. Já que estamos falando de região, né, vamos saber aí o que mais é notícia nesta sexta-feira aqui no interior paulista. Chegou a hora do Região em 1 minuto com Antônio Corte. Boa tarde, Antônio. Olá, Stephanie, Luciano, boa tarde para vocês e para todos que acompanham o TVU Jornal. A técnica de enfermagem de 27 anos que foi morta com 5 tiros na frente da casa dela na noite de quarta-feira tinha uma medida protetiva, além de ter registrado 2 boletins de ocorrência de ameaça contra o ex-namorado, suspeito de ter cometido o crime em Rio Preto. A Polícia Civil pediu na Justiça a prisão do suspeito que sumiu após o crime. E uma mulher de 28 anos ficou ferida depois de ser atingida por uma linha de cerol em Araçatuba. A vítima estava de moto quando foi ferida e precisou de 20 pontos. Em Araçatuba é permitido soltar pipa em áreas verdes apenas, mas é proibido o uso de linha cortante, como o cerol e a linha chilena. A Guarda Municipal faz a fiscalização. E na manhã de ontem, um idoso de 80 anos teve o carro atingido por um trem após tentar atravessar a linha férrea. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima disse que passa pelo local com frequência porque mora perto da linha férrea e dessa vez não viu o trem se aproximando. O idoso foi socorrido pelos bombeiros e levado até a Santa Casa da cidade com ferimentos leves. Stephanie e Luciano, são essas as notícias da região noroeste paulista de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. E a Petrobras anunciou hoje de manhã um reajuste de 13% no preço médio do diesel praticado pela estatal nas refinarias. Os novos preços entram em vigor já hoje e devem acabar aí impactando no valor pago pelos consumidores nas bombas. O repasse do reajuste para o preço final, entretanto, vai depender dos postos. Em nota, a Petrobras informou que o valor reflete a média aritmética dos preços do diesel rodoviário sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais, no território brasileiro. E o preço do diesel estava congelado desde 1º de junho e o reajuste acontece após a ANP publicar os novos preços de referência para comercialização do diesel com alta de até 14,4%, dependendo da região do país. O congelamento do preço de referência do diesel foi parte decisiva da negociação do governo federal
Para pôr fim à greve dos caminhoneiros para não causar prejuízos às refinarias e distribuidoras, o governo garantiu subsidiar em até 30 centavos por litro do combustível até o dia 31 de dezembro deste ano. E o assunto agora é responsabilidade social, que é uma das principais missões do Centro Universitário de Votuporanga. Hoje de manhã, a instituição firmou mais uma parceria. E dessa vez foi com a Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e a nossa equipe acompanhou. A Associação Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é a 15ª entidade beneficiada com a assinatura do convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga, que já existia desde 2014. A ação vai permitir a continuidade do programa Tecendo Elos, coordenado pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev. O objetivo é integrar alunos e docentes da instituição com a comunidade, com a realização de diversas ações multidisciplinares. A assinatura contou com a presença do presidente da Fundação Educacional, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, membros das diretorias da Fundação Educacional e a Associação Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e convidados. Ele já serve o café da manhã, depois tem o almoço, aí mais tarde tem o jantar e tem, além disso, tem sala de dança, de computadores. Então os nossos cursos de graduação vão poder ter uma atuação muito grande aqui. Por exemplo, eles têm uma horta, o curso de agronomia vai poder fazer um atendimento ali, a melhoria, né, da qualidade das verduras e legumes que serão colhidos. Enfim, psicologia, curso de direito, os cursos da área de saúde. Então, é um leque de cursos que poderão serem beneficiados. É os nossos alunos que vão ganhar com esse tipo de convênio. A gente vê as comunidades que a gente está visitando, tanta deficiência que tem, falta, né? Então a Unifev está entrando nesse campo para ajudar, né? Então nossos alunos vão ter um campo de experiência, né, extra escola, e eles vão dar essa ajuda para toda essa comunidade, que eu acho que ganha eles e ganha nós também com essa extensão que nós estamos fazendo com os alunos. Isso é uma coisa muito boa, né? Até porque esse projeto, como você vê que ele é um aditivo, ele já vem com a gente desde 2014. Então isso só vem somar aquilo que a gente já entende como sendo uma coisa muito benéfica, tanto para a entidade, porque com esse projeto a gente consegue uma organização, um rumo mais equilibrado, quanto para a Unifev, que também a gente vê como sendo uma oportunidade dos alunos participarem na prática mesmo, né, no dia a dia. Então eu acredito que isso é benéfico para as duas partes. Além da assinatura do convênio, os presentes conheceram as instalações da entidade, passando por ambientes como salas de informática, música e cozinha. A gente já conhecia lá de fora, na época do Capitão Santoro, né? E hoje a gente verifica que é uma entidade que está sendo muito bem administrada. Eu sei que os recursos, eles sempre, lógico, reclamam, né? Houve uma queda de arrecadação. Eu acho que essa verba que será agora aumentada, isso vai trazer um alívio para essa entidade, né? É muito importante isso aí. Mas o principal mesmo é o atendimento social que vai causar em toda essa região. A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social explica a importância dos projetos desenvolvidos. A Unifev ela já desenvolve um trabalho aqui por meio do programa Tecendo Elos, já envolve alguns cursos e agora com esse aditivo, né, nós vamos ampliar os cursos. Hoje nós temos em atendimento engenharia de computação, enfermagem, psicologia, assistente social e agora nós poderemos ampliar para outros cursos, já que a instituição ela conta com um leque de atendimento muito grande da comunidade residente aqui no entorno. Então vai contribui muito, né? Vai ser um contato maior dos nossos alunos com a comunidade. E por falar em solidariedade, o curso de Direito da Unifev, em parceria com o Lions Clube de Andeara, a partir do dia 3 de setembro, vai começar a receber doações de gelatinas, que serão destinadas ao Hospital de Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos. E toda a comunidade pode participar fazendo a doação até o dia 1º de novembro.
Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Práticas Jurídicas pessoalmente ou pelo telefone 17 3405 9999 no ramal 634. E ontem aqui no TVU Jornal nós comentamos, sobre o enterro das ossadas de Dimas Casimiro, votuporanguense que foi morto durante a ditadura. Depois de quase 50 anos, o enterro foi ontem aqui em Votuporanga e a nossa equipe também acompanhou. A cerimônia do enterro da ossada de Dimas Antônio Casimiro representou o encerramento de um ciclo na história da família Casimiro e a esperança para tantas outras que aguardam a identificação de parentes que desapareceram durante a ditadura militar. Não é um ambiente de receber os pêsames. O significado da palavra pêsames relata um momento de tristeza. Eu acho assim que envolve sentimento tudo que está acontecendo, mas está finalizando um ciclo, um longo ciclo e colocando assim para a família, encerrando toda uma história desde quando tudo aconteceu. A ossada de Dimas Casimiro foi identificada em fevereiro deste ano, quase 50 anos depois de ter sido torturado e morto pela ditadura militar em 1971. A identificação foi feita em um laboratório na Bósnia, para onde foram encaminhados os restos mortais em setembro do ano passado. O nosso trabalho é considerado de meio, Nós temos que demonstrar para as famílias que estamos fazendo tudo possível na linha da identificação. E chegar à identificação mesmo é um presente, não só para eles como para nós também, porque dá muito ânimo nesse trabalho que é tão difícil. Os ossos de Dimas Casimiro foram enterrados ao lado do irmão Denis Casimiro, que também foi morto em 1971. Para quem sobreviveu a esse período no Brasil, as lembranças ainda estão vivas e vão além das páginas de um livro. A gente era torturado sempre juntos, toda a tortura foi feita juntos, eu e ele juntos. Eu na cadeira de dragão, ele no pau de arara e outros tipos de tortura assim também. A gente perdeu, alguns amigos, outros sobreviveram, Outros tiveram que forçosamente partir para exílio, mas felizmente eu e a Vera conseguimos sobreviver àquele martírio, aquele tormento que foi a prisão naquelas condições naquela época. Esse período foi triste, Era a câmara do inferno. Aliás, era pior do que hoje, porque eles prendiam todo mundo, que era professor, líder sindicalista, intelectuais, políticos ligados aos trabalhadores, enfim. Toda pessoa que pensasse um pouco, que lia, era potencialmente uma vítima da ditadura. No Brasil, estima-se que houve 379 mortes e desaparecidos no regime militar. Há ainda muitos casos de desaparecimentos forçados que não foram esclarecidos. No mundo, são milhares de histórias que também foram lembradas nesse 30 de agosto. Esse crime chamado desaparecimento forçado, que as pessoas conhecem muito pouco por esse nome, No Brasil, por exemplo, nós não temos esse crime, é chamado de sequestro. Um sequestro praticado pelo Estado. Quando é o próprio Estado que some com as pessoas, que não diz se foi presa, se morreu, o que aconteceu com essa pessoa, esse crime é chamado de desaparecimento forçado. E quando ele acontece num contexto de perseguição sistemática a um grupo, seja pela raça, seja pela religião ou pela posição política, como foi o caso da ditadura aqui no Brasil, esse crime é considerado um crime contra a humanidade, ele é imprescritível. O que a gente pode chamar da ditadura civil-militar é um desses períodos onde o acirramento e a tensão e a polarização política chega numa situação em que acaba sendo uma situação de luta armada, de terror, de repressão, de desaparecimento forçoso do Estado. A cerimônia desta quinta-feira faz parte de mais um capítulo da história do Brasil. É preciso que continue esse trabalho da Comissão de Anistia, de todos os órgãos envolvidos nisso, porque nós consideramos, eu considero, a minha esposa considera, que esse tipo de crime é crime que não prescreve nunca, e é crime de lesa humanidade. O sentimento que eu tenho em relação às outras famílias que ainda não conseguiram isso. Eu tenho um profundo respeito, uma admiração muito grande por quem ainda está correndo atrás disso,
e eu desejo que tenham a mesma sorte que eu tive e esse sentimento de poder enterrar o resto dos mortais do meu pai, e gostaria que todos fizessem isso com seus filhos, pais, tios, quem quer que seja. E hoje, o último dia do mês, se encerram também várias campanhas, né, Stephanie? É isso aí. Atenção, contribuinte. Termina hoje o Refis, o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura, e as negociações podem ser feitas na Central de Atendimento ao Público até às 3 horas da tarde de hoje. Fica lá na Rua Pará, no número 3227, e o telefone para mais informações é o 3405-9705. Lembrando, né, que essas negociações aí podem chegar até 100% dos juros. E também termina hoje a campanha de vacinação contra a raiva. Os donos de animais que ainda não levaram seus bichinhos de estimação para tomar a dose da vacina devem se dirigir ao ponto fixo que fica na Rua Santa Catarina, 3935, até às 4 horas da tarde de hoje. O ponto fixo fica ali próximo à Secretaria de Saúde. Outra campanha que termina hoje é a de vacinação contra o sarampo e poliomielite. As unidades básicas de saúde trabalham até às 5 da tarde, mas tem também a opção do horário do trabalhador, né, onde as unidades funcionam até às 7 da noite. Informações pelo telefone 3405-9787, né? Só reforçando aqui a campanha de vacinação, amanhã as unidades de saúde estarão vacinando também, né? A campanha termina hoje, mas ganhamos mais um dia, né? Foi ampliada para amanhã e as unidades, todos os postos de saúde de Votuporanga e região funcionando amanhã para a campanha aí de vacinação. Importantíssimo, né? Levar as crianças aí sarampo e poliomielite. E as inscrições para o curso de informática oferecido de graça pelo Centro de Treinamento de Mão de Obras da Prefeitura também terminam hoje. Os interessados devem ir até às 4 horas de hoje, aí 4 da tarde, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497. Os telefones aí, caso tenham alguma dúvida, né? É o 3406-1489 ou 3406-1488. E agora o TV Jornal vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira e para o final de semana também. Tem futebol também, né? Mesmo perdendo, o Palmeiras garantiu a vaga aí nas quartas de final da Libertadores, né? Josiano está feliz da vida. E hoje também tem futebol, né? Votuporanguense encarando o Penapolense a partir das 8 da noite com transmissão ao vivo aqui pela TV Unifev. Hoje também é dia aqui no TV Jornal de quadro Mais Verde. A dica de hoje é o cultivo de plantas desérticas. A gente volta já. Estamos de volta, né? E é claro que a gente quer saber aí como ficam as temperaturas, né? O clima, final de semana chegando, em Votuporanga e região, como ficam aí as temperaturas, Steph? Vamos lá, Luciano. O sol fica forte o dia todo nesta sexta-feira e não tem previsão de chuva, por enquanto, segundo o portal Clima Tempo. Com o aumento do calor, o ar também fica mais seco e o nível de umidade fica abaixo de 20% em algumas regiões do estado. Na capital paulista, as temperaturas ficam entre 16 e 30 graus e esta pode ser a tarde mais quente do inverno em São Paulo. Já em Rio Preto, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 34 graus. E aqui em Votuporanga fica um pouquinho mais alta e para hoje a mínima é de 18 e a máxima pode alcançar os 35 graus. Para o final de semana, segundo o portal Clima Tempo, a expectativa é de que uma nova frente fria chegue aqui no estado de São Paulo e setembro pode começar com grande nebulosidade e chuva aqui no interior paulista. Porém, as temperaturas no sábado ainda ficam bem altas, com a máxima chegando aos 36 graus. No domingo cai um pouquinho e a máxima prevista é de 33 graus. Segundo o portal Clima Tempo, a probabilidade de chuva aqui em Votuporanga no final de semana é de 80% e a chuva que deve vir mais na parte da tarde.
Futebol, Josiano está feliz da vida, né? O Palmeirinhas dele conseguiu classificar. Boa tarde, Josiano. Conseguiu sim, viu, Luciano? Do que adianta ser grandão aí, um corintião, né, como você fala, se é eliminado. Melhor ser Palmeirinha e continuar na Libertadores. O foco nosso é a Copa do Brasil. Entre os 8 melhores aí da América. E chora em casa que é mais quentinho, Luciano. Copa do Brasil, segundo o presidente do Corinthians, é o nosso foco, é a Copa do Brasil. Tá aí, o Luciano dormiu tarde, tá aí com olheira, tá cansado hoje, sexta-feira exaustiva, porque secou o Palmeiras e não adiantou. Mas vamos ao que interessa, né, Luciano? Falar então da classificação do Palmeiras, para sua tristeza e para minha alegria. E eu sei bem que você queria também que eu falasse assim do Corinthians, mas não ajuda. Ontem foram definidos ali os últimos colocados, os últimos classificados para a próxima fase da Libertadores. Já temos aí os 8 melhores da competição. Desses 8, 3 são brasileiros, né? Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. 4 argentinos e 1 chileno, então, que vão decidir a partir acho que é do meio do mês aí de setembro adiante, que começam esses jogos aí de quartas de final da Libertadores. O Palmeiras ontem, Luciano, olha só, hein? Você uma vez falou pra mim que o Palmeiras ia pagar caro ainda um dia por causa do Felipe Melo. E quase foi ontem. Quase foi ontem que ele conseguiu ser expulso, teve a proeza de ser expulso com 3 minutos de jogo. E aí, com a menos boa parte da partida, o Palmeiras fez um jogo que eu posso dizer assim, teve catimba, teve falta, teve, enfim, muita coisa ali, a conhecida cera, né? Equipes brasileiras por muito tempo perderam jogos na Libertadores, foram eliminadas jogando contra equipes adversárias que atuavam como o Palmeiras fez ontem. O Palmeiras fez um antijogo total, segurou o resultado e mesmo perdendo por 1-0, vai para a próxima fase e o Luciano vai assistir aí a próxima fase e o Corinthians também pela televisão. E falar da Votuporanguense, mudar de assunto, que aí é mais, acho que é um pouco mais contente para o Luciano Guimarães. O Votuporanguense joga hoje à noite, 8 horas, lá em Penápolis, estádio Tenente Carriço, contra Penapolense, que vem de uma derrota, vem de uma goleada 4-1 em casa contra o Mirassol. Também com certeza vai repercutir aquela goleada do Cave na estreia contra o Penapolense na Arena Plínio Marim, ou seja, vem mordido aí o Penapolense. E a Votuporanguense está um pouco mais tranquila, porque venceu o Lanterna Batatais no último final de semana. E agora, Luciano, vai tentar mais uma vitória fora de casa para recuperar pontos, né? Pontos aí perdidos aí contra o Novo Horizontino e contra o Olímpia. Acredito que não vai ser um jogo fácil para a Votuporanguense, mas, na minha opinião, tem mais time e tem totais condições de voltar de Penápolis com uma vitória e aí encostar de vez ali fica essa briga direta aí pela segunda posição, já mirando tentar tirar a primeira posição do Olímpia. Jogo que terá transmissão, né, pela TV Unifev. Tem horário eleitoral hoje, né, Josiano? Então o pessoal que quiser escapar do horário tem transmissão também pela internet, pelo YouTube da Federação Paulista, né? Exatamente. E nossa equipe da TV Unifev estará lá. A transmissão dessa vez, né, Luciano, ao vivo aí será por conta do pessoal lá de Penápolis, mas mesmo assim estaremos lá no estádio Tenente Carriço para levar aí todas as informações do jogo para você. Josiano, muito boa tarde então e até mais tarde, né? É isso aí. E vai Palmeiras, Luciano. Vai sim. Quer o lencinho de novo? Vai. Fazer o quê, né? E toda sexta-feira aqui no TV O Jornal é dia de quadro Mais Verde. E a dica de hoje são plantas desérticas. Vamos acompanhar. Oi, gente! Hoje é dia de quadro Mais Verde. Eu estou aqui com João Sabino, ele que é de Fernandópolis, está aqui em Votuporanga com um espaço maravilhoso, é arquiteto, paisagista, maravilhoso seu espaço. Nós estamos aqui conhecendo, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre plantas resistentes, com esse corre-corre do dia a dia, não é todo mundo que tem tempo para cuidar, né? Seja bem-vindo! Muito obrigado, eu agradeço a visita de vocês aqui no nosso espaço,
Então, como você falou, né, hoje existe uma preocupação muito grande em termos de plantas mais resistentes, com essa crise toda de água, essa falta de chuva que cada vez está mais presente aí no passar dos anos, né, que a gente tem acompanhado. Então tem uma preocupação muito grande em termos de como vai irrigar, como vai molhar um jardim, o que vai se gastar de água no jardim. Então a procura por plantas que são mais resistentes a isso tem crescido muito. E aqui nesse espaço a gente criou um espaço com esse tipo de vegetação. São plantas que elas são nativas de regiões desérticas, de deserto mesmo, aguentam meses sem precisar molhar, desenvolve muito bem, então a pessoa não tem tempo, vai viajar, não precisa se preocupar, que esse tipo de planta sobrevive muito bem com a falta de água, com a falta da rega, né? Bom, com o conhecimento, gente, acabou aquela preocupação de pedir para o vizinho, quando você for viajar, ó, deixar a chave, falar, ó, molha minhas plantinhas, né? Aqui, pelo que você estava me falando, tem planta que dura até 6 meses sem molhar. Sim, tem planta, porque o que acontece numa região de deserto, né? Passa quase um ano sem chuva e vem depois uma chuva muito torrencial, que é onde elas armazenam essas águas e depois, durante o resto do período de seca, elas estão com usam essa água que elas armazenaram durante o período da chuva. Então é assim mais ou menos que ela trabalha como as suculentas que você já mostrou, né? Então é dessa família aí que a gente está falando. E são plantas que a gente pode tanto usar em vasos como no chão, em jardins no chão. Lógico que uma planta que você planta direto no chão, o desenvolvimento dela é muito maior, ela tem espaço para tá desenvolvendo, e no vaso não. E quando plantado em vasos, se preocupar também bastante com a adubação, porque estagna dentro do vaso, né? Vai estar faltando essa adubação, o substrato, com o enraizamento da planta no vaso, ele vai acabar, digamos assim, mais rápido. Então se preocupar muito com essa adubação. Não quer dizer que a planta que precise pouca água não tem que ter cuidado nenhum. Então se preocupar com a adubação. E pelo fato desta planta não ser de uma região nativa dela, né? A gente está falando de não precisar regar muito, mas a umidade de uma região como a nossa é muito maior do que a umidade de uma região desértica. Então às vezes pode acontecer de aparecer um fungo. Então não é uma planta artificial, né? Então tem alguns cuidadinhos também que a gente tem que ter com a adubação, prestar atenção se não aparece um fungo. Nós temos uma planta aqui que é a babosa excelsa que está ali, se você prestar atenção, está cheia de abelhinhas as flores dela, né? Então essas abelhinhas às vezes elas prejudicam um pouco a planta, então ter esses cuidados, todas elas têm que ter cuidado. Essa precisa de menos cuidado com a rega, né? Você economizaria um pouco de água nisso, digamos assim, num jardim com plantas como essas. E o tamanho do vaso é importante? O tamanho do vaso tem que ser proporcional com a planta. A gente tem que sempre saber como essa planta ela é quando adulta. Porque às vezes você compra uma planta lindinha, pequenininha, é a mesma coisa de um cachorro. Você compra um filhotinho super pequenininho, ele vira aquele cachorrão, né? A planta é a mesma coisa. Você compra uma mudinha pequena, mas você tem que saber como ela vai se comportar. Lógico que no vaso ela vai desenvolver muito menos do que no chão. Mas às vezes, se for uma planta muito vigorosa, ela acaba estourando o vaso com as raízes dela. Então saber procurar com quem você está comprando essa muda, como ela vai ser quando ela crescer, o desenvolvimento, se ela é de sombra, se ela é de sol, né? As características dessa planta é muito importante para ela desenvolver bem onde você está pensando em colocá-la. Certo, e elas são muito bonitas, né? E ela pode ser colocada também dentro de casa, fora, como que funciona? Toda planta de sombra, a gente costuma, né, de sombra ou de sol ou meia sombra. Não existe uma planta que seja para dentro de casa. Quando ela está na natureza, ela é uma planta que gosta de lugar sombreado. Então, toda planta, mesmo que seja de sombra, precisa de muita claridade, né, para o desenvolvimento dela. Então é muito importante procurar saber onde essa planta vai estar num vaso dentro de casa. E a rega também. Se a planta está dentro de casa, ela precisa de menos rega. Se está em vaso, ela precisa de menos rega, porque o vaso não tem ela não vai ter muita evaporação dentro do vaso, ele acumula mais água. Eu costumo dizer para os meus clientes, né, que é melhor você pecar por falta de água do que por excesso de água. Certo. E aqui quais são as plantas que nós temos? Você poderia citar para a gente? Aqui atrás da gente a gente tem o agave palito, que é uma planta que eu gosto muito, o dasilírio, que é outra planta também que eu sou apaixonado, um cacto candelabro, né? Na parte de lá nós temos a yucca azul, que é uma planta que agora é a queridinha dos projetos, e também aquela aloe excelsa, que é uma babosa, que é da família da babosa, que é uma planta que já tem os seus 40 anos aí.
né, que tá bem bonita ali, toda florida. Trabalhamos com a yuca também, um outro tipo de yuca, que é Elephant Chips, que a gente colocou nessa lateral aqui, que também é uma planta que precisa de muito pouca água. Uso muito ela em ambiente interno. Nossa, maravilhoso. O ambiente aí que você montou, preparou aqui pra gente, espetacular. Obrigado. Parabéns. Adoramos a dica, né, pessoal? Muito obrigada pela participação. Olha, esperamos você mais vezes aqui no nosso quadro, viu? Com certeza, é só chamar que a gente está aqui falando um pouco de verde. Bom, gente, não tem mais desculpa para falar que não dá para ter uma planta por conta de tempo. Tá aí a dica, espero que vocês aproveitem e caprichem aí no teu espaço. Um beijo, até a próxima! E se você tiver alguma sugestão para o quadro Mais Verde ou de reportagens aqui para o TVU Jornal, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 34059978 ou, se preferir, acesse facebook.com/TV Unifev. Estamos esperando a sua sugestão. E antes de encerrar o TVU Jornal, um recado importante. Amanhã é o primeiro sábado do mês e a unidade de coleta de sangue estará funcionando das 8 às 11 da manhã e ainda restam algumas vagas para que voluntários possam fazer a doação. Para que os doadores sejam bem recepcionados e não esperem em filas, é solicitado que façam um agendamento prévio através do telefone 3426-7530 no ramal 210 ou pelo telefone 98116-7145. A unidade funciona num prédio anexo ali ao Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com Antônio Serafim de Queiroz, na zona norte de Votuporanga. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Para você, uma excelente tarde. Para você também, viu, Luciano? Um bom final de semana. E a gente se vê amanhã a partir das 6h30 da tarde no programa Toca Viola. Até lá.